A gente vai trazer agora a sentença do júri do Alisson Bezerra, que é réu no processo em que apura o feminicídio da advogada Maria Aparecida Bezerra, morta em 2022 a facadas. É com você, Ivan. Bia, a gente continua ao vivo. O juiz está falando agora, ele está sem microfone, por isso eu vou tentar entender aqui e reproduzindo para vocês. Eles dizem que o júri reconheceu o feminicídio e aí cabe ao juiz fazer a dosimetria da pena, ou seja, determinar quantos anos de prisão o acusado vai ter. Ele fala também das circunstâncias, desse crime de homicídio qualificado. Pena de 12 a 30 anos, ele diz. Ele fala da pena base. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o que o juiz está falando, porque ele está sem microfone. Ele está explicando aqui que o réu mantinha relação abusiva com a vítima, a Maria Aparecida. O ato final foi o feminicídio, Além disso, ele relata as outras violências antes do feminicídio. Agora, ele cita o que a gente falou na primeira entrada ao vivo aqui no Cidade, o controle de câmeras que o acusado tinha com a vítima dentro de casa, além das agressões físicas, a violência psicológica. Ele cita, inclusive, que o acusado tratava a esposa como um objeto. Palavras bastante fortes. Nesse momento, ao anunciar a sentença, a gente lembra, inclusive, que a filha do casal de 15 anos, ela falou aqui mais cedo no tribunal, um depoimento bastante forte e marcante. E aí, o juiz, ele fala, inclusive, alguns pontos, em relação a isso. Agora, ele vai para a segunda página dessa sentença. Ele fala que não há outros maus antecedentes do acusado. Inclusive cita aqui agora que ele castigava excessivamente os filhos. São essas as palavras que ele usa ao falar do acusado na relação com os filhos, inclusive filhos que passam por tratamento psiquiátrico. A gente continua acompanhando, ouvindo aqui as palavras do juiz Yuri Rotter, que é quem está presidindo essa sentença hoje aqui no Tribunal do Júri, um júri popular que começou bem cedo, e fala da convivência dos pais com os filhos e fala dessas sucessivas agressões que a Maria Aparecida sofria. Eu estou falando um pouco baixo, você que está de casa está percebendo, em respeito aqui às pessoas que estão em volta, também para tentar entender aqui o que o juiz está falando e reproduzindo para vocês aqui ao vivo, você que está chegando agora ao vivo no Cidade, ao julgamento do acusado de matar a advogada Maria Aparecida da Silva Barbosa com 14 facadas no bairro do Antares. Isso foi em julho de 2022. Crime que repercutiu bastante. Ela é advogada e militava inclusive contra a violência contra a mulher. E o juiz está lendo essa sentença aqui nesse momento. A gente está aqui, acompanha no jornalismo da TV Pajuçara ao vivo desde o início da manhã. Esse julgamento que começou cedo, o debate dos advogados, defesa e acusação, quando terminou agora há pouco, não teve réplica. Agora o juiz fala do comportamento da vítima e diz que, diante das circunstâncias, aumentou a pena. Ele vai pegar 24 anos de prisão nessa primeira leitura. Em uma das penas, 12 anos aumentou para 24. E agora ele fala dos agravantes. Ele confessou o homicídio qualificado, inclusive que deu as facadas. E ele fala dessas qualificações. Não é uma confissão plena, assim, qualificada,
Então, ele fala aqui agora dos agravantes, motivo torpe, reconhecido pelos jurados, feminicídio reconhecido pelos jurados, no crime praticado contra o cônjuge. O juiz continuou além da sentença, já disse que aumentou de 12 para 24 anos. Não diz que há motivo para aumento, nem diminuição de pena. A gente está ao vivo acompanhando esse julgamento. Inclusive, ele vai ter que pagar indenização. R$ 32 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Essa é a pena. A gente continua ao vivo aqui. Você acompanha a família da Maria Aparecida, amigos da Maria Aparecida. Inclusive, ele vai ter que pagar uma indenização de R$40 mil. Execução imediata da pena e mantém a prisão preventiva. Ele vai continuar preso, como já está, obviamente. Às 19h09, sentença lida. Então, mais de 30 anos de prisão que esse acusado vai pegar pelo crime de feminicídio. Agora sim, a gente continua falando ao vivo, mostrando aqui a reação da família. Vou conversar agora com a irmã da Maria Aparecida. Boa noite, a senhora irmã, sobre a sentença, justiça feita. Justiça feita, louvado seja Deus, 32 anos. Não traz ela de volta, mas dá um alívio para o sofrimento da gente. Sua irmã, que foi assassinada tão cruelmente 2 anos atrás, sofreu essa violência, lutava contra ela também. Lutava sim, então era muita agressão dentro daquele lar. Os filhos sofriam muito. E ele pensava que esse crime ia ficar impune. Não ficou, porque Deus é grande em nossas vidas. Então, vimos agora o resultado. Isso nos traz, é motivo da gente se alegrar agora. Entendeu? Muita força para a senhora. Não traz ela de volta, mas isso nos alegra, porque a justiça foi feita. Muita força para a senhora. Então, a família que está aqui, muita gente emocionada. A gente acompanha aqui esse final de julgamento. Muita gente emocionada, a gente tem muitos parentes, muitos amigos. Conversar aqui com mais pessoa, com licença, estou vendo que a senhora está bastante emocionada também. A senhora, que dela? Eu sou vizinha e amiga dela. A justiça foi feita, esperei muito por esse dia. A senhora acompanhou esse sofrimento? Ela não falava nada pra gente, a gente não sabia de nada, a gente não tinha acesso à casa dela, a gente só via as crianças quando tinha reunião no condomínio. A gente não sabia de nada disso que ela passava. Então era até impossível denunciar porque não tinha... Como saber? Tinha como saber, os meninos eram proibidos de falar. Obrigado. Força para a senhora. Família, amigos, vizinhos, muita gente acompanhando aqui. Foi um julgamento bastante esperado, término desse julgamento. A gente acompanhou e fica então as informações, 32 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, que esse acusado pega a partir de agora.